Se você tem 60 anos e desperta errado, já perdeu o dia inteiro. Parece duro, não é? Mas diga-me, como pode alguém esperar vencer a vida se já começa derrotado ao abrir os olhos? A primeira hora da manhã é como o leme de um navio. Quem acorda sem direção está condenado a ser levado pela maré das circunstâncias. Quem desperta sem propósito já entregou o controle do próprio destino. Cada manhã carrega em si um poder silencioso, mas devastador. O poder de decidir se você será senhor ou escravo do próprio dia. A forma como você desperta não é apenas um detalhe, é o alicerce de tudo que virá depois. Se você abre os olhos já com pensamentos de preocupação, já perdeu antes mesmo de começar. Mas se desperta com um propósito, então cada ato se torna uma extensão desse objetivo. Pergunte-se, por que levanto da cama todas as manhãs? Para fugir da vida ou para criá-la? Eu vi de perto o que significa acordar com um propósito. Em 1908, sentei-me diante de Andrew Carnegie, o homem que naquele tempo já havia alcançado a glória e as riquezas que milhões sonhavam em ter. Ele não me falou de sorte, não me falou de talentos extraordinários. Ele falou de disciplina matinal. Disse que os grandes homens não se levantam como folhas ao vento esperando a direção do acaso. Eles despertam como arquitetos, já com os planos em mãos. A primeira hora da manhã é como um leme. Quem não o segura com firmeza será arrastado pela corrente de preocupações alheias. Quantas pessoas aos 60 anos acordam sem motivação, apenas esperando que o dia passe? Correm para o trabalho sem gosto, já cansadas antes de começar. Olham-se no espelho e se perguntam, é só isso que restou da minha vida? Essa é a realidade de muitos. Mas eu lhe digo, ainda existe uma decisão a ser feita, e ela acontece no instante em que seus pés tocam o chão. Eu mesmo aprendi isso da maneira mais dura. Houve épocas em que acordei sem dinheiro, sem perspectivas, sem sequer saber como iria alimentar minha família. E nesses dias, a tentação era permanecer deitado, fugir do mundo, adiar o inevitável. Mas foi nesses momentos que descobri que o maior fracasso não era a pobreza, mas sim começar o dia sem direção. Quando finalmente decidi que cada manhã seria meu laboratório de criação, onde eu alimentaria minha mente com uma meta clara, percebi que as portas começavam a se abrir. Não porque o mundo havia mudado, mas porque eu havia mudado a forma de enfrentá-lo. Pense bem, se você começa o dia em desordem, sua mente ficará como um quarto bagunçado. Você tropeça em cada pensamento, perde energia, deixa-se levar pelos humores de outras pessoas, mas se acorda e diz a si mesmo, hoje não serei dominado pelo acaso, hoje eu escolho a direção. Algo extraordinário acontece. Sua confiança cresce, sua postura muda e até os outros passam a tratá-lo de forma diferente. Já percebeu como pessoas determinadas parecem atrair respeito sem precisar pedir? É isso que acontece quando a sua primeira hora é guiada pelo propósito. Há um princípio simples que qualquer pessoa, mesmo aos 60 anos, pode aplicar de imediato. Antes de sair da cama, feche os olhos e veja o dia que deseja viver. Imagine-se caminhando com segurança, falando com clareza, tomando decisões firmes. Não se trata de fantasia, mas de preparação mental. É como um ensaio antes da peça. Assim como Carnegie já via sua fortuna antes de possuí-la, você pode ver seu dia antes de vivê-lo. Agora, permita-me lhe fazer uma pergunta direta. Se alguém examinasse suas manhãs, veria nelas um líder ou um sobrevivente? Porque a resposta não está no que você diz que deseja, mas no que faz na primeira hora depois de acordar. Se essa hora é caótica, apática, preguiçosa, então todo o resto se contamina. Mas se é uma hora firme, cheia de clareza e convicção, não importa o que aconteça depois, você terá a força para governar o dia. Aos 60 anos, muitos já acreditam que não têm mais tempo.
Mas é justamente por isso que cada manhã se torna ainda mais preciosa. Você pode não controlar quantos dias restam, mas pode controlar como cada dia começa. E quem domina o início já tem meio caminho andado para dominar o fim. Diga-me, amanhã, quando o sol nascer, você vai se levantar como quem foge da vida, ou como quem desperta para comandá-la? Existe uma diferença abismal entre quem acorda com pensamentos soltos e quem desperta para escrever de próprio punho o que deseja construir naquele dia. A maioria das pessoas deixa que as horas passem como folhas soltas levadas pelo vento. Já outras, poucas, dominam suas manhãs escrevendo seus objetivos como quem assina um contrato com o próprio destino. Não se trata apenas de listas de tarefas, mas de compromissos assumidos consigo mesmo. Quando você escreve algo, sua mente entende que não é mais uma ideia vaga. É um decreto. Thomas Edison, por exemplo, não inventou a lâmpada ou o fonógrafo por acaso. Ele acordava todas as manhãs já com a clareza do que buscava. Seus objetivos não eram meras esperanças. Eram instruções precisas que guiavam cada movimento. Eu mesmo testemunhei, em várias ocasiões, pessoas que possuíam talento extraordinário, mas que viviam à deriva simplesmente porque nunca organizaram seus pensamentos em objetivos claros. A mente humana, quando sem direção, é como um cavalo selvagem. Tem força, tem energia, mas corre em círculos até se exaurir. Quantas vezes você já acordou pensando em tudo o que precisa fazer, mas sem foco? O resultado é um dia cheio de atividades, mas vazio de realizações. Você se ocupa, mas não progride. Agora, imagine outro cenário. Logo ao despertar, você escreve 3 metas para aquele dia. Não 10, não 20, apenas 3. E cada uma delas deve ser importante o suficiente para mover sua vida para frente, mesmo que em um pequeno passo. Quando fecha os olhos e visualiza essas metas sendo cumpridas, o cérebro começa a trabalhar a seu favor, filtrando oportunidades, afastando distrações, despertando uma energia que, de outra forma, permaneceria adormecida. Eu vivi esse princípio de forma dolorosa em minha juventude. Lembro-me de um período em que, desesperado por vencer, eu passava os dias mergulhado em tantas ideias que terminava sem concluir nada. Foi então que decidi escrever todas as manhãs, um propósito definido para o dia. Descobri que quando a mente tem clareza, o corpo encontra forças mesmo quando parece impossível. Muitas das minhas maiores conquistas começaram como rabiscos em um simples pedaço de papel, escritos ao amanhecer, quando o mundo ainda dormia. E não pense que isso é apenas teoria. Quantos homens chegaram aos 60 anos carregando o peso da frustração justamente por nunca terem estabelecido metas claras? Olhe à sua volta, amigos, conhecidos, vizinhos. Quantos deles vivem reclamando da vida, mas sem ao menos dedicar 5 minutos da manhã para planejar como desejam vivê-la? E agora me diga, não seria esse um preço alto demais a pagar? Quando você escreve, está deixando um rastro para a sua mente seguir. Sem esse rastro, você se perde nos atalhos do dia. É como um viajante que sai sem mapa, esperando que o caminho se revele por sorte. Mas sorte não constrói impérios, sorte não sustenta famílias, sorte não molda legados, propósito escrito sim. Faça este exercício. Amanhã, antes de qualquer outra coisa, pegue um caderno e anote 3 metas. Uma voltada para a sua saúde, outra para suas relações e uma para o seu trabalho ou propósito maior. Veja-se cumprindo cada uma delas. Sinta o orgulho antes mesmo de agir. E então, caminhe durante o dia como se já tivesse conquistado. Esse simples hábito não apenas ordena o seu tempo, mas o transforma em alguém que sabe para onde está indo. Lembre-se, Edison não esperava o momento certo para criar. Ele criava o momento certo escrevendo suas intenções diárias.
Eu lhe asseguro, se você tem 60 anos, ainda há muito a escrever. Mas se não colocar sua visão no papel, se não transformar seus desejos em compromissos claros, continuará vivendo dias cheios de movimento e pobres de sentido. Pergunto-lhe, o que você escreverá amanhã ao acordar? Porque disso dependerá se terá apenas mais um dia, ou o início de uma vida diferente. Existe uma força invisível que governa os nossos dias, e ela nasce no instante em que abrimos os olhos, o momento inicial. Quem desperdiça esse momento está condenado a passar o resto do dia correndo atrás de energia, de foco e de direção. Mas quem conquista logo cedo a sua primeira vitória, cria um impulso tão poderoso que nada mais consegue detê-lo. John D. Rockefeller compreendia esse princípio como poucos. Ele não esperava o mundo acordar para começar a agir. Enquanto os outros ainda despertavam sonolentos, ele já havia dado início ao movimento que, repetido dia após dia, o transformou em um dos maiores nomes da história. O segredo é simples. A primeira ação da manhã define o ritmo das demais. Se você começa o dia vencendo, mesmo que em algo pequeno, a sensação de progresso se torna combustível. Mas se começa fugindo, adiando, enrolando, então já se entrega ao inimigo invisível chamado procrastinação. E esse inimigo não descansa. Ele rouba sua confiança, tira a sua coragem e o deixa com aquela sensação amarga de que está sempre atrasado, sempre aquém do que poderia ser. Pense comigo. Quantas vezes você já deixou a tarefa mais difícil para depois, apenas para sentir o peso dela se arrastar por todo o dia, como uma sombra constante? Não é verdade que nesses dias até as coisas simples parecem mais pesadas, como se sua energia fosse sugada sem explicação? Agora compare com aquelas manhãs em que você enfrentou logo cedo aquilo que mais temia, a ligação difícil, o relatório complicado, o compromisso que exigia disciplina. Ao terminar, não sentiu um alívio? Não caminhou com mais confiança? Não percebeu como até os pequenos gestos ficaram mais leves? Isso é o poder do momento. Eu mesmo experimentei essa transformação. Recordo-me de um período em que adiava constantemente a escrita de meus livros. Sempre havia uma desculpa. Compromissos, visitas, cansaço. O resultado era um fardo crescente, um mal-estar que me acompanhava como uma sombra silenciosa. Até que decidi inverter a ordem. Logo ao despertar, antes que qualquer outra coisa pudesse me distrair, sentei-me e escrevi as primeiras páginas do dia. A mudança foi imediata. Ao terminar, sentia que havia cumprido a tarefa mais importante e todo o restante parecia se organizar ao redor dessa conquista. Não foi sorte, não foi inspiração repentina, foi disciplina em criar o momento. O corpo e a mente respondem a esse mecanismo de forma poderosa. Uma vitória matinal acende em nós uma chama de confiança. É como se disséssemos a nós mesmos: eu comando, não sou comandado. E essa sensação cria um ciclo. Quanto mais cedo vencemos, mais vitórias atraímos. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais cedo nos entregamos à desordem, mais difícil se torna recuperar o controle. Aos 60 anos, essa verdade se torna ainda mais urgente. Porque muitos já se acostumaram com décadas de atrasos, adiamentos e desculpas. Carregam nos ombros não apenas a idade, mas o peso de batalhas que nunca começaram. E a vida, ao contrário do que muitos pensam, não se torna mais leve com o tempo quando não se cria o hábito de agir. Pelo contrário, ela se torna mais dura. Mas a boa notícia é que o momento ainda está em suas mãos. Se você vencer as manhãs, poderá vencer a si mesmo. Pergunte-se, qual é a batalha que você tem adiado? Um pedido de perdão, uma decisão financeira, um cuidado com a saúde, seja o que for, enfrente isso logo ao amanhecer. Não espere que o dia lhe dê coragem, porque ele não dará. É a sua atitude,
no instante em que o sol nasce, que definirá o tamanho da sua força. Eu afirmo sem hesitar: um homem que domina suas manhãs pode dominar o mundo, porque não é o acaso que cria o vencedor, mas a disciplina de começar cada dia criando o próprio momento. E se você duvida, experimente apenas uma semana. Escolha a tarefa mais difícil e faça dela a sua primeira vitória diária. Veja como sua energia muda, como sua confiança cresce e como até os outros começam a enxergar em você algo diferente. O momento não é encontrado, o momento é criado. E quem aprende a criá-lo cedo ou tarde, descobre que já não existe obstáculo grande o bastante para deter sua marcha. A vida nunca deixou de testar os homens. E quem acredita que já suportou tudo, ainda não compreendeu a verdadeira natureza da existência. O inesperado sempre chega. A perda de alguém querido, a falência de um negócio, a traição de um amigo, a doença que aparece sem aviso. E diante desses golpes, muitos se perguntam: por que eu? Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: o que faço agora? Porque é justamente no instante em que a dor chega que se mede o tamanho da resiliência de um homem. Resiliência não nasce da sorte, nem de um temperamento especial. Ela é construída dia após dia no campo de treino das manhãs. Cada novo amanhecer é uma oportunidade silenciosa de fortalecer a mente antes que o mundo tente quebrá-la. E é nesse hábito que se cria uma armadura invisível. Eu vi de perto homens desmoronarem por nunca terem treinado essa disciplina. Eram fortes nos negócios, mas frágeis no espírito. Bastou a primeira crise para que abandonassem tudo. E vi também outros, aparentemente frágeis, resistirem a tempestades inimagináveis, apenas porque já haviam treinado sua mente para não ceder. Winston Churchill foi um exemplo notável disso. Enquanto bombas caíam sobre Londres e o medo dominava uma nação, ele se levantava a cada manhã com clareza e disciplina. Não foi o acaso que o manteve firme, foi o preparo diário. Ele havia aprendido a transformar desconforto em treinamento e adversidade em combustível. Se um homem esperasse a guerra começar para construir coragem, já seria tarde demais. Churchill construiu sua força antes da batalha. E essa é a grande lição. A resiliência não é forjada no campo de guerra, mas nas pequenas vitórias silenciosas das manhãs. Eu mesmo precisei aprender essa lição em momentos dolorosos. Houve um tempo em que me vi sem recursos, sem crédito e sem a confiança de muitos que antes me cercavam. As portas se fecharam e em certos dias parecia que até o ar me pesava. A vontade de desistir era real, mas foi justamente nessa fase que desenvolvi um hábito: acordar antes do nascer do sol, sentar em silêncio e refletir sobre como poderia transformar minha dor em aprendizado. Não era um ritual fácil, era desconfortável, solitário e muitas vezes angustiante. Mas pouco a pouco percebi que cada manhã era um teste, um convite a me levantar mais forte do que havia deitado. Aos 60 anos, muitos acreditam que não têm mais forças para resistir, que já perderam a juventude e a capacidade de suportar grandes pressões. Mas isso é apenas um engano da mente. O corpo pode até enfraquecer com o tempo, mas a mente, quando treinada, se torna mais afiada, mais resistente e mais preparada do que nunca. A diferença entre quem cede e quem resiste está no hábito de treinar essa força antes que a vida a exija. Resiliência é construída nas escolhas simples. Levantar-se quando seria mais cômodo dormir. Concluir aquilo que prometeu a si mesmo quando seria mais fácil desistir, enfrentar o desconforto de uma tarefa difícil, em vez de se esconder atrás de desculpas. Cada pequena vitória é um tijolo colocado na muralha que protege sua mente contra as tempestades da vida. E eu lhe pergunto, como você tem se preparado para os golpes que ainda virão? Porque eles virão. Não existe idade em que a vida pare de testar o ser humano.
Mas se você treina diariamente, se começa cada manhã cultivando coragem e disciplina, quando o inesperado chegar, não se verá como vítima, mas como guerreiro. Não perguntará por que comigo, mas sim como posso crescer com isso. O segredo é compreender que cada manhã é mais do que o início de um novo dia. É o campo de treinamento silencioso em que você fortalece a sua alma. Se desperdiçar esse momento, ficará vulnerável às pancadas do destino. Mas se aproveitá-lo, será capaz de enfrentar qualquer queda com a cabeça erguida. A vida não promete facilidade, mas recompensa aqueles que aprendem a se levantar sempre. E a cada amanhecer, você tem a chance de escolher ser moldado pelo dia ou moldar-se para enfrentar qualquer dia. Tudo aquilo que você vive hoje, seja vitória ou fracasso, é fruto direto do que acredita sobre si mesmo. A vida não é comandada pelo acaso, mas pela crença que você carrega no íntimo do seu coração todas as manhãs. Henry Ford tinha razão ao afirmar que se você pensa que pode ou que não pode, em ambos os casos está certo, porque a mente é como um terreno fértil. Se você planta confiança, colhe coragem. Se planta dúvida, colhe derrota. A diferença entre o homem que se levanta disposto a criar e aquele que permanece preso ao medo está apenas em um detalhe invisível: o que acredita ser possível. Quantos homens, já aos 60 anos, desistiram de lutar, não porque lhes faltava força, mas porque se convenceram de que era tarde demais? A crença limitante é a pior prisão, porque não tem grades de ferro, mas correntes invisíveis que acorrentam a mente. E o mais cruel é que essas correntes são forjadas pela própria pessoa. O indivíduo se convence de que não pode, e assim abre mão daquilo que poderia ter. Eu vi muitos sucumbirem diante dessa verdade. Conheci homens que, cheios de oportunidades, recusaram-se a tentar porque já acordavam derrotados em pensamento. Carregavam no rosto as marcas de quem havia desistido antes mesmo de começar. E vi também outros que, mesmo com todos os obstáculos, acreditaram que podiam vencer, e por isso venceram. Essa é a força da crença. Ela não garante facilidade, mas garante persistência. Houve uma época em que minhas próprias convicções foram testadas. As críticas eram tantas que comecei a duvidar de mim mesmo. Pessoas riam das minhas ideias, zombavam dos meus escritos e em alguns momentos eu mesmo cheguei a pensar que talvez estivessem certos. Mas havia uma voz silenciosa dentro de mim que insistia: continue, não desista, você pode. Cada manhã eu escolhia alimentar essa voz em vez da voz do medo. E foi essa escolha, repetida incansavelmente, que me conduziu adiante quando tudo parecia perdido. A primeira hora do dia é o momento mais perigoso para quem vive com dúvidas, porque é quando a mente ainda está moldando a energia que carregará pelas próximas horas. Se você desperta pensando em fracasso, passa o dia inteiro atraindo provas de que estava certo em duvidar. Mas se desperta com a crença firme de que é capaz, sua mente começa a buscar evidências para confirmar essa verdade. O cérebro humano não descansa. Ele trabalha o tempo todo para validar o que você acredita. Então, se acredita na derrota, ele lhe dará motivos para desistir. Mas se acredita na vitória, ele lhe entregará forças para lutar. Aos 60 anos, talvez você tenha acumulado cicatrizes, decepções, quedas e perdas. Mas cada uma delas não é uma prova de incapacidade, e sim um convite para acreditar que ainda pode transformar a própria história. A juventude não está apenas na idade do corpo, mas na força de uma mente que acredita. Se você se convence de que o melhor já passou, torna-se prisioneiro dessa ideia. Mas se desperta acreditando que ainda pode, imediatamente o seu espírito se renova e até mesmo seu corpo responde com mais energia e vigor. Por isso, ao acordar amanhã, olhe para o espelho e afirme sem hesitar:
Eu sou capaz. Eu ainda posso. Eu não estou acabado. Tenho forças para vencer. Não importa se no início parecer estranho ou forçado. Com a repetição, sua mente começa a aceitar como verdade. E quando acredita de fato, passa a agir em conformidade com essa crença. A vida, então, responde na mesma medida. Lembre-se, não são as circunstâncias externas que decidem quem você será, mas aquilo que acredita ao despertar. A cada manhã, você tem diante de si 2 caminhos: acreditar que pode e seguir em frente, ou acreditar que não pode e permanecer no mesmo lugar. O destino que colherá no fim depende apenas dessa escolha invisível feita ao abrir os olhos. A crença é o motor de toda a ação. E a pergunta que você precisa responder agora é: qual será a sua crença amanhã ao acordar? Quando penso em Walt Disney, penso em alguém que enfrentou falências, escárnios e portas fechadas em sua jornada. Mas ele não recuou, porque a sua paixão era mais forte do que qualquer obstáculo. Aos 60 anos, muitos acreditam que o tempo passou e que o melhor já ficou para trás. Mas a verdade é que a paixão não tem idade. Ela é o combustível que transforma cada manhã em oportunidade, cada desafio em aprendizado e cada fracasso em degrau. Você precisa se perguntar: o que o faz levantar da cama com brilho nos olhos? Se tudo o que você faz é cumprir obrigações, cada dia será apenas uma repetição cansativa do anterior. Mas se você recordar o seu porquê, se alimentar de um propósito que vá além das tarefas imediatas, verá que a vida se transforma. A paixão e o propósito não são luxos, são armas silenciosas que moldam sua energia e direcionam sua mente. Quando você se conecta com aquilo que ama, até os momentos difíceis passam a ser suportáveis e até mesmo inspiradores. Pense nos artistas, inventores e líderes que você admira. Nenhum deles alcançou grandes conquistas porque era motivado apenas pelo dever. Eles tinham uma visão tão vívida, uma chama interna tão intensa, que cada amanhecer os chamava para agir. E essa chama pode existir dentro de você mesmo agora, aos 60 anos. Ela pode ser a força que o mantém firme quando o corpo sente cansaço, que o faz persistir quando as circunstâncias parecem contrárias, que o impulsiona a aprender algo novo quando o mundo inteiro parece desacelerar. Então, não espere que o mundo lhe dê motivação. Cria dentro de si. Descubra o que realmente importa, aquilo que faz seu coração bater mais rápido e seus pensamentos fervilharem. Cultive essa paixão como se fosse um jardim raro. Regue todos os dias com atenção, cuide com disciplina e proteja das ervas daninhas, da dúvida e do conformismo. Porque aos 60 anos, a vida ainda tem capítulos por escrever, e a qualidade de cada um deles dependerá do quanto você se entrega àquilo que ama e acredita. Acorde lembrando do seu propósito, caminhe com ele, deixe que ele guie suas decisões, oriente suas ações e transforme seu dia. Quando você alimenta sua paixão, até o impossível se torna alcançável. E no fim das contas, é isso que separa aqueles que vivem apenas por viver daqueles que, mesmo aos 60 anos, continuam construindo legados que durarão muito além de sua própria vida. Se há um ponto que quero que você leve consigo hoje, é este: a maneira como você desperta define o rumo do seu dia. E aos 60 anos, cada manhã ainda carrega a oportunidade de criar, de transformar e de avançar. Não importa quantas batalhas a vida já lhe apresentou, a força do seu propósito e a chama da sua paixão podem guiá-lo para vencer mais uma vez. E agora, enquanto este aprendizado ainda está fresco em sua mente, convido você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. No próximo vídeo que aparecerá na tela, vamos explorar ferramentas práticas para se tornar 1% melhor do que você é agora, fortalecendo ainda mais sua mente e seu espírito. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu o espero no próximo vídeo, pronto para dar mais um passo decisivo rumo à sua própria vitória.